Bom dia, meu Deus. Bom dia para toda a equipe espiritual responsável por este Evangelho segundo o Espiritismo. Bom dia, meus amigos, para todos vocês, para os nossos anjos guardiões, os nossos mentores e guias espirituais. Que Jesus derrame bênçãos sobre cada um de nós, ilumine a nossa casa, a nossa mente, a nossa casa mental. Que o dia de hoje seja um dia de muita paz. O final de semana está chegando. E Deus é o caminho da luz. É Ele que abraça e nos eleva ao melhor que somos. É também Ele, o Senhor, que nos proporciona hoje mais um dia lindo para viver. Então vamos agradecer a Deus, porque é graças à sua vontade que hoje acordamos com mais uma chance para aproveitar esse mundo, que é a nossa casa. Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui no planeta Terra, mesmo sendo um planeta de provas e expiações. Se estamos aqui, é porque precisamos estar neste local, neste momento. Nós só temos que te agradecer, Senhor. Te agradecer pela vida, agradecer por tudo, pela semana que está passando, pela nova semana que vai entrar. Que o Senhor nos dê sabedoria para que a gente possa refletir, interpretar o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja. Meus amigos, a mensagem de hoje do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, é a de número 67, que diz o seguinte: imagine o seu mundo interior como uma fonte de água milagrosa, de qualidades e poderes iguais ao do oceano divino, de onde provém. Essa fonte jorra mais fortemente quando você lhe reconhece as propriedades de saúde, alegria, bem-estar e riqueza, pois que é movida pelos seus pensamentos positivos. Dê valor à fonte interior e sentirá uma nova vida, o nascer de novas forças e o desaparecimento dos problemas. Jamais se considere em desvantagem, como se fosse infeliz ou derrotado. Quem se olha com bons olhos, descobre em si maravilhas. O capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 5º. Bem-aventurados os aflitos. E o item é o 19, o mal e o remédio. Pelo nosso amigo espiritual Santo Agostinho, em Paris, em 1863. Santo Agostinho disse o seguinte: será a terra um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? Não lembram mais do que Jesus falou? Ele não avisou que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Aqueles que vierem viver na terra devem esperar lágrimas e penas amargas. E quanto mais profundas forem as dores, olhem para o céu e agradeçam ao Senhor por querer experimentá-las. Homens, será que só reconhecerão o poder do Mestre quando Ele curar suas feridas e lhe trouxer dias de prosperidade e alegrias? Será que só reconhecerão seu amor quando Ele enfeitar seus corpos com todas as glórias e devolver a eles o brilho que possuíam quando foram criados? Imitem aquele que serviu de exemplo a todos. E quando estava no último degrau do desprezo e da miséria, estendido sob o lixo, disse a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da riqueza,
e foi reduzido à miséria mais profunda. Obrigada, meu Deus, por querer experimentar bem esse seu servidor. Até quando pensarão que o limite de tudo é a morte? Quando se interessarão em saber o que existe além dos limites do túmulo? Mesmo que fosse preciso chorar e sofrer uma vida inteira, o que representaria isso ao lado da eterna glória, reservada para aqueles que conseguiram suportar a prova terrena com fé, amor e resignação? A causa dos males de hoje está nos erros cometidos em vidas passadas. Portanto, procure o consolo para eles no futuro que Deus está preparando. Aqueles que mais sofrem podem se considerar os felizes da terra, pois estão saldando suas dívidas com o passado. No plano espiritual, antes de reencarnar, escolheram suas provas, pois se achavam suficientemente fortes para suportá-las. Por que reclamar agora? Aquele que pediu antes de reencarnar a riqueza e o poder foi para enfrentar a luta contra a tentação e vencê-la. Aquele que pediu para lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico sabia que, quanto mais difícil fosse a prova, mais a vitória seria gloriosa. Ao vencer, mesmo que o corpo fosse jogado no monte de lixo, quando da sua morte, ele deixaria escapar uma alma brilhante e alva, purificada pela expiação e pelo sofrimento. Que remédio aceitar aos que são atacados por obsessões cruéis e males dolorosos? Um só é infalível: a fé, ou seja, a confiança em Deus. Se nas horas de maior sofrimento chamarem pelo Senhor, o anjo da guarda de cada um mostrará o caminho correto a seguir, para que possam encontrar a salvação e o lugar para onde irão. A fé é o melhor remédio para o sofrimento, pois ela sempre mostra a eternidade da existência diante da qual os dias sombrios do presente pouco representam. Portanto, não perguntem qual é o remédio para curar tal doença, tal tentação ou tal prova. Lembrem-se, pois aquele que crê é forte pela firmeza da fé, e aquele que duvida por um segundo de sua eficácia é punido pelas angústias da aflição. O Senhor reconhece todos aqueles que creem nele. O Cristo falou que com a fé podemos remover montanhas. Eu digo que aquele que sofre e tem a fé como sustentação será colocado sobre a sua proteção e não mais sofrerá. Os momentos de maior dor serão para ele os primeiros acordes alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal forma de seu corpo que, enquanto estiver morrendo, ela irá planar nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes os que choram e sofrem, quando suas almas se alegrem, pois serão abençoados por Deus. Que assim seja. Santo Agostinho, Paris, 1863. Pois é, meus amigos, que a Terra é um planeta de provas e expiações, todos nós já sabemos, não é mesmo? Então, se nós estamos aqui, é porque precisamos reparar nossos erros do passado. Precisamos evoluir moral e espiritualmente, como diz Santo Agostinho. Mas tudo isso depende das nossas escolhas, do que estamos fazendo no nosso dia a dia.
Como diz Santo Agostinho, Jesus nos alertou, nos avisou que todos passariam por momentos de prantos e ranger de dentes. Mas esses momentos, se temos fé em Deus e colocarmos tudo em suas mãos, nós seremos aliviados. Porque Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus justo, um Deus bom. Ele não abandona ninguém. E a fé é a ferramenta que todos precisamos para ultrapassarmos esses períodos de sofrimentos, de angústias. Então, meus amigos, o mal que Santo Agostinho fala aqui, no item 19, é justamente os nossos erros cometidos em vidas passadas. E por isso, para repararmos esses erros, nós precisamos reencarnar quantas e quantas vezes forem necessários. E quando a gente retorna para o plano espiritual, nós passamos por um período e nós escolhemos nossas novas provas. Mas lá diante da espiritualidade, a espiritualidade maior, nós já nos achamos fortes, suficientes para suportarmos as nossas provas aqui na Terra. Mas infelizmente, quando chegamos aqui, esquecemos das promessas que fizemos a Deus e fazemos escolhas erradas. E ainda, a gente ainda sai questionando, não é verdade? Quando a gente está passando por algum sofrimento, por alguma angústia. Então, meus amigos, o remédio para tudo isso, como Santo Agostinho aqui nos ensina, é a fé em Deus. Porque tudo passa. E que a gente tem que acreditar que existe uma vida futura. Então, assim, nós precisamos aumentar nossa fé, nossa resignação e sermos submissos à vontade de Deus. Que Jesus nos ajude, vamos pedir isso todos os dias. Vamos agradecer a Deus as provas que estamos passando aqui. Independente do que seja, a prova de uma doença, de um momento financeiro, angústias, depressão. Vamos ter mais fé e vamos acreditar que Deus está conosco, nos ajudando, que temos um anjo da guarda o tempo todo, nos influenciando. A gente só precisa parar um pouco e silenciar a mente, escutar o que Deus tem a nos dizer. Vamos pedir a Jesus que Ele tenha misericórdia de cada um de nós e nos ajude, nos ampare e nos ilumine. Senhor, nós só temos que te agradecer. Gratidão, Senhor, pelo capítulo de hoje, por esse tema maravilhoso que vai fazer a gente refletir sobre o dia de hoje, durante esse final de semana. O que é que nós estamos fazendo no nosso dia a dia? Quais são as escolhas que estamos fazendo? A gente está fazendo mais o bem ou o mal? Vamos colocar numa balança, ver o que é que está pesando mais. E pedir a Jesus que nos dê essa força. Senhor, nós te agradecemos pela família que temos. Agradecemos pelos amigos encarnados e desencarnados. Nós te agradecemos pela equipe espiritual que se faz presente aqui, os mentores deste trabalho. Agradecemos, Senhor, porque estamos aqui neste planeta, reparando os nossos erros. Te entregamos esta linda terra e que o Senhor esteja sempre com ela em teus braços. Pedimos misericórdia por todos aqueles que se encontram doentes, nos hospitais, em casa, pelos velhos, as crianças. Misericórdia por aqueles que se encontram nas prisões.
Que o Senhor toque, Pai, no coração de cada um de nós, nos nossos políticos, para que eles possam parar e observar a missão que cada um deles tem, que é de ajudar a humanidade. Que o Senhor nos ajude e nos ampare sempre. Que este final de semana seja de muita paz, de muita sabedoria. Que o Senhor nos ajude. A reflexão final de hoje diz o seguinte: o dia começa. E quando ele começa, a oportunidade de viver se apresenta a todos nós. Como iremos viver, pertence a cada um escolher. Ver a beleza ou o caos. Ouvir a canção da natureza e do amor, ou a lamúria e o sensacionalismo das ocorrências pessimistas. Saborear e agradecer o alimento que dá energia ao nosso corpo, ou ser ingrato mesmo saciado. Em todas as situações que nos forem apresentadas, podemos viver o melhor ou o pior dia, escrever uma aventura, um romance ou um drama. Em qualquer situação, sempre poderemos aproveitar o melhor para ser feliz ou nos abandonar na crise e ser infeliz. Feliz ou infeliz, as horas passarão, os dias passarão e a vida passará. A diferença é viver se arrastando ou viver de pé, no nosso melhor. Então viva o seu presente, que o amanhã nunca chega. Que Jesus abençoe a todos nós e nos dê um bom final de semana. Se for da vontade do Pai, na segunda-feira estaremos aqui para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja, assim é e assim será.